Oi, amados. Bem, vamos continuar aqui em Mateus, no capítulo 12. Nós estávamos falando sobre Jesus é Senhor do sábado, de 1 ao 8. Agora nós vamos começar o versículo 9, que fala sobre a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. Bem, e partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Vamos aprender aqui sobre isso, porque Jesus, ele é Senhor dos sábados, certo? Jesus é Senhor do sábado. Então, eles questionavam muito o porquê da cura no sábado. Nós já falamos lá no versículo 1 ao 8 sobre isso, que Deus ele quer misericórdia e não sacrifício. Blasfemando e murmurando, questionando, eu tenho que fazer isso tudo no sábado, que hoje é dia de eu descansar. Deus não quer sacrifício. Ele quer que no sábado você faça misericórdia. Usa de misericórdia, eu vou fazer porque vou fazer uma comida gostosa para minha família comer. Olha a misericórdia. Você tá com misericórdia da sua família, que eles merecem ter um alimento gostoso. Vou fazer uma visita, vou dar um bolo para essa visita. Vou ajudar essa visita a lavar os pratos da pia dela, né? Que ela tá aí passando mal. Então, né? Fazer algo de misericórdia é fazer algo do coração, algo que realmente você quer fazer. Então, misericórdia quero e não sacrifício. Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer o seu sacrifício, mas Ele quer a sua misericórdia. Então tenha misericórdia do teu próximo. Então vamos lá. Versículo 11. E ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Bem, claro que se a gente tem um animalzinho e ele cai no buraco, é claro que a gente vai tirar independente dos dias, né? Seja lá qual dia, a gente vai estar sempre à disposição para ajudar. Versículo 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então quer dizer, se Deus, ele vai ajudar um animalzinho, por que não um ser humano? Não é verdade? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem no sábado. Então, presta bastante atenção, versículo 12, grava aí na sua Bíblia. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então, use aí sua misericórdia. Faça o bem no dia de sábado. Versículo 13. Então disse aquele homem: estenda a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra Jesus, para o matarem. Jesus, no versículo 15, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grande multidão, e ele curou a todos. Só bênção. Esse Deus Pai Todo-Poderoso é só bênção. Ele ficou sabendo que ia matar ele, mas ele só fugiu do mal, porque ainda não era a hora dele morrer. Então ele saiu de fininho e uma grande multidão o seguiu. Versículo 16. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará ao gentil o juízo. Versículo 19. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Versículo 20. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Versículo 21. E no seu nome os gentios esperarão. Nós esperamos no Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, porque nós esperamos no Senhor Jesus Cristo.
Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. No versículo 22 ao 32, nós vamos falar sobre a blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Pensa bem. Notaram? 3 problemas numa pessoa só. Endemoniado, cego e mudo. Deus o curou de tal maneira que ele saiu de lá falando e vendo. Essa pessoa tinha 3 problemas: endemoniado, cego e mudo. E Jesus fez com que ele pudesse falar e ver. Deus o curou de tal maneira que ele saiu falando e vendo. Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Não é este o filho de Davi? Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha que interessante. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que Jesus quis dizer? Que não pode eles expulsarem. Satanás vai expulsar os filhinhos dele? Olha, filhinhos, vai para casa. Não, não pode. Porque senão, se a casa está lutando entre si, eles vão se autodestruir. Eles vão se destruir. Versículo 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Então, vossos filhos. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Oh, glória a Deus! Pois é o reino de Deus que a gente quer, não é verdade? Então vamos expulsar pelo Espírito Santo de Deus. Deus tremendo que nos ensina, não é verdade? Então é isso aí. Versículo 29. Bem, se o ladrão entra e sabe que ali tem um homem valente, primeiro ele tem que amarrar aquele valente, porque senão ele não vai conseguir roubar a casa. Versículo 30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Bem, vou voltar no versículo acima, 29, porque eu senti aí que alguém pensou alguma coisa sobre esse versículo e não foi nada bom. Então, eu vou explicar claramente. Amém? Assim seja? Vamos explicar claramente, né? Porque amém significa assim seja. Então, vamos lá. Versículo 29. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens sem primeiro amarrar o valente? E então, sim, poderá roubar a sua casa. O que esse versículo quer dizer é que orai e vigiai. Quando nós queremos fazer algo na nossa vida, nós temos o quê? Que nos preparar. Então, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, não é verdade? Satanás não veio para matar, roubar e destruir? Quando fala aqui, quando vai roubar a casa e chega lá e encontra um valente, primeiro ele tem que amarrar o valente para conseguir roubar. Então, o que quer dizer? Satanás, ele vem até a sua casa para roubar a tua paz, mas quando ele encontra um homem forte e valente, ele tenta amarrar a vida dessa pessoa. Ele tenta destruir a vida dessa pessoa. Mas se essa pessoa é valente o suficiente, ele não consegue amarrar. Ele não consegue entrar para destruir dentro da sua casa. Então presta atenção nesse versículo. Como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar? Como pode? Ele não pode. É isso que eu quero que vocês entendam. Não pode. Então, como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens sem primeiro prender ele? Porque ele é valente. Como que ele vai prender um homem valente? E então ele vai saquear a casa. Mas como ele vai prender aquele homem valente? Ele não prende.
Assim é Satanás, que entra na tua casa para matar, roubar e destruir sua família, mas não consegue, porque não consegue prender você. Você, que tem tudo com Deus. Deus é na sua vida, é na sua casa, é com a sua família, é Deus, é Deus, é Deus sobre você. É Jesus Cristo que morreu na cruz por ti e o sangue do Cordeiro derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aqueles que sabem o que é o poder do sangue de Jesus. A autoridade que Deus nos dá aqui, ó, para espantar serpentes e escorpiões. Em nome de Jesus. Porque Jesus, ele nos ensina que tudo que pedimos ao Pai dele, no nome dele, Deus fará. Deus fará. E assim Deus fará com você. E nenhum mal entrará e invadirá a sua casa, porque primeiro ele terá que te prender. Como Deus sujeita o inimigo debaixo de teus pés, ele vai conseguir? O mal nenhum entrará na tua casa. E não irá conseguir. Então, versículo 29. Ou, como pode alguém invadir a casa de um valente sem antes prender ele para conseguir roubar? Coisa que ele não vai conseguir, então não vai acontecer. E é isso aí. Versículo 30. Quem não é comigo é contra mim. Aquele que não prega sobre Deus é contra Deus. E quem comigo não ajuntar, vai espalhar. Se não ajuntar, vai espalhar. Então, quando nós ajuntamos a igreja para falar do amor de Cristo, a gente une a igreja. E quando nós falamos coisas para dispersar as ovelhinhas, Deus não gosta. Então, aquele que é com Deus ajunta, aquele que não é separa. Então, quando as coisas de Deus, tudo vai funcionar em equipe, tudo vai funcionar perfeitamente. O que não é de Deus vai se espalhar, nada vai acontecer. E é isso aí. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Perfeito, né? A palavra de Deus se autoexplica, eu só estou apenas comentando um pouco sobre a palavra. Versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Preste bastante atenção, anota aí na sua agenda, na sua Bíblia, marca bem marcado, para que você nunca esqueça enquanto você estiver vida sobre esta terra. Portanto, eu vos digo, no caso, Jesus está dizendo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens, não será perdoado. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas, sempre tem que ter um mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Conclusão. Se falar mal do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que nos traz vida, que nos traz reflexão sobre tudo que Jesus ensinou e de tudo que a gente precisa saber sobre essa terra. Aquele que fala mal desse Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque nós somos templo do Divino Espírito Santo. Esse Espírito Santo que existe em nós. Aquele que fala mal é condenação eterna. É direto pro inferno, as trevas. Não tem perdão. Não tem perdão. Repete aí na sua mente. Não tem perdão para quem fala mal do Espírito Santo. Grava isso. E não permita que ninguém perto de você fale mal do Espírito Santo. Alerta eles para que eles possam ter uma bela caminhada sobre a terra e chegar à salvação eterna. Amém? Assim seja.